Bom dia, pessoal. Voltando aqui aos nossos trabalhos, depois de um bom descanso aí, né? E só recapitulando aqui, a gente trabalhou princípios processuais penais, lei processual no tempo e no espaço, inquérito policial, juiz das garantias e acordo de não persecução penal, os temas mais importantes aí dessa parte introdutória do processo penal no ordenamento brasileiro. Na sequência aqui, a gente continua com ação penal. Esse assunto eu pretendo dividir aí mais ou menos umas 4 aulas, quatro, talvez 5, e para não ficar tão enfadonho. E por fim a gente fecha com ação civil ex delito. Trata ali da indenização com relação ao dano sofrido pelo ofendido, ao dano experimentado pela vítima do crime. Beleza? Então, assim, vamos retomar aí com calma, com tranquilidade, retomando, como eu falei, com ação penal e, na sequência, a gente vai esclarecendo os pontos. Esse tema, esse assunto é bastante interessante, é maravilhoso a ação penal. Tem vários detalhezinhos que eu vou mostrar a vocês, fiquem atentos. Preferencialmente, pessoal, registrem no caderno de vocês as observações que eu indicar aqui, porque são pontos importantes que devem ser fixados, e é fixado mesmo para o resto da vida, não só na academia como na vida prática, porque são pilares que devem sempre termos em mente com relação à ação penal. Então, assim, começando, o que vem a ser ação penal? Um conceitozinho básico aqui que eu vou remeter para vocês e que define muito sobre o que vem a ser ação penal. Dando um pulinho aqui no material, vamos ver aqui. A ação penal, conceitozinho bem simples, é o direito público subjetivo de pedir ao Estado juiz a tutela jurisdicional, aplicando o direito penal objetivo relacionado a um caso concreto. E na sequência eu já incrementei. O MP ou o ofendido, dessa forma, tem esse direito de provocar a atuação do Estado. Então, assim, pessoal, é um direito público subjetivo de pedir ao Estado a aplicação do direito objetivo, o direito penal objetivo. Quem é que tem esse direito? O MP ou o ofendido com relação aos crimes de ação penal privada. Então, assim, percebam que, a nível de fundamento, a própria Constituição, lá no seu artigo, inciso 5º, artigo 5º, inciso 35, prevê exatamente isso. Vamos dar um pulinho lá para vocês fixar melhor. Artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, um dos fundamentos é exatamente esse aqui. Temos outros fundamentos, inclusive no Código de Processo Penal e no próprio Código Penal. Percebam que, inadequadamente, nós temos previsão da ação penal lá no artigo 100 do Código Penal. Ele muito mal alojado ali. E eu digo isso porque, se trata de norma processual penal, ela deve ser alojada, obviamente, no Código de Processo Penal e não no Código Penal. Mas, enfim, é um dos fundamentos. Artigo 100 do Código Penal, artigo 29, 24 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Atentem a esses fundamentos, porque é sempre importante conhecê-los e saber exatamente onde está o fundamento da ação penal. Quais são as características do direito de ação, pessoal? Mencionando rapidamente, para a gente tratar sobre elas. O direito de ação é um direito público, é um direito subjetivo, é um direito autônomo, abstrato, é um direito específico e, além disso, é um direito determinado. Vou repetir, é um direito público, subjetivo, é um direito abstrato, é um direito específico e é um direito determinado. Especificando aqui, por que é um direito público? Por que o direito de ação vem a ser um direito público? Porque o que se pretende provar, pessoal, a atividade jurisdicional que se pretende provocar tem natureza pública. A ação penal possui natureza pública.
Ah, professor, mas e a ação penal privada? É isso. Ela é inadequadamente denominada de ação penal privada. Porque, inclusive, parte da doutrina critica isso, e eu concordo. Na verdade, a nomenclatura correta seria ação penal pública de iniciativa privada, porque o Estado permanece com o seu direito de punir. Quem pune é o Estado juiz. Mas o Estado transfere ao ofendido, transfere à vítima, a capacidade de iniciar ação penal. Então, assim, a ação é de iniciativa privada, mas ela é atividade jurisdicional, continua sendo atividade pública. Tranquilo? Além disso, é um direito subjetivo. Por quê? Porque há quem tenha o direito de provocar essa ação. Há um titular do direito. No caso, o Ministério Público, com relação à ação penal pública, e o ofendido com relação à ação penal privada. Tranquilo? Além disso, é um direito autônomo. Por que autônomo? Porque não depende do direito material. O direito processual penal não se confunde com o direito material. No passado, houve sim essa confusão, a gente sabe disso. Provavelmente vocês já ouviram falar isso estudando o processo civil. Houve também essa fase lá. E hoje não mais. O processo penal é uma ciência autônoma, é uma ciência independente, é uma ciência com seus dogmas específicos, com seus princípios específicos. Portanto, o direito processual penal não se confunde com o direito material. E eu disse também, pessoal, que o direito de ação é um direito abstrato. Abstrato exatamente porque não depende do mérito da ação. Não depende do mérito ou da procedência do pedido. Isso aqui também se aplica ao processo civil. Independentemente da pretensão punitiva do Estado ser julgada procedente ou improcedente, o MP ou o ofendido possui o direito de ingressar em juízo. Às vezes o Ministério Público ingressa com a ação e, por exemplo, o crime está prescrito, o promotor não se atentou, cochilou, ofereceu denúncia, o juiz recebeu, o processo foi instruído, e ao final o juiz percebeu que não haveria mais como punir porque já consumou prescrição. Então, extingue-se a punibilidade, o processo é extinto sem julgamento do mérito, e no caso aí foi permitida o oferecimento da denúncia, foi permitido o ingresso da ação penal por conta de seu direito abstrato, direito de ação, direito abstrato. Repetindo, e em resumo, independe da procedência ou não do pedido o direito de exercer a ação penal. Isso com relação à ação penal e à ação civil também. E por que se diz que o direito também de ação é um direito determinado? Porque, pessoal, está instrumentalmente conexo a um fato concreto. E esse fato, na ótica aqui da gente, no campo da gente, obviamente tem que ser um fato criminoso. Então, por essa conexão, se diz que é um direito também determinado. E, além disso, específico. Por que específico? Porque ele apresenta um conteúdo. E esse conteúdo se traduz em uma ação penal, no objeto da ação penal, melhor dizendo. E aí acaba essas duas características, essas duas últimas, se confundindo. Que o objeto da ação penal é exatamente um fato criminoso, um ou mais fatos criminosos. Então, pessoal, essas basicamente as principais características. E aqui eu gostaria de lançar uma pergunta a vocês, que a gente ouve muito falar no processo civil. No processo penal existe lide? Tem lide no processo penal? Tem controvérsia no processo penal? Há pretensão resistida no processo penal? Essa indagação é muito boa, muito boa. Por que isso? Vejam bem, tem prevalecido o entendimento de que no processo penal, entendimento majoritário, mas não unânime, obviamente. Então, tem prevalecido o entendimento de que no processo penal não se pode transpor o conceito de lide aplicável ao processo civil para o processo penal. Vejam bem, disse que no processo penal não há conflito de interesses. Isso parece meio antagônico, mas tem uma certa lógica, porque com relação ao processo penal, observem, o Estado tem o direito de punir o acusado, mas ele também tem a obrigação de preservar a liberdade do inocente.
Então, por esse ângulo aí de interpretação, a gente vê que realmente não pode se transpor o conceito de lide do processo civil para o processo penal. Não há como a gente ver uma pretensão resistida no processo penal. E um argumento também importante é que no processo penal a defesa técnica ela é irrenunciável. Então, assim, isso reforça a ideia de que a lide no processo penal ela é meio que inexistente. E vou repetir novamente: o Estado tem a obrigação de punir o autor do fato criminoso. O Estado tem esse direito de punir e, inclusive, também tem a obrigação de salvaguardar a liberdade do inocente. Então, fica aí essa conjuntura e estabelecendo que, com relação ao processo penal, a lide aí, o aspecto de existir ou não lide fica mitigado aí no comparativo com o processo civil. E vejam que, mesmo que o acusado concorde com a pena a ser aplicada, mesmo que ele seja citado para oferecer resposta à acusação, e ele não faça, o juiz é obrigado a intimar a defensoria para fazer, ou se não, um advogado ativo para patrocinar a defesa, exatamente porque, como eu acabei de dizer, a defesa no processo penal, a defesa técnica, ela é irrenunciável. Então, isso tudo mitiga o conceito de lide na seara processual penal. Então, pessoal, dito isso, a gente avança aqui, agora mencionando algumas condições da ação, que com certeza vocês já viram no processo civil, e mencionando que no processo penal existem as condições genéricas da ação e as condições específicas. Condições genéricas são aquelas que devem estar presentes em todo e qualquer tipo de ação penal. E as condições específicas são aquelas exigidas em apenas algumas ações penais. A gente vai tratar delas aqui, eu vou mencionar o porquê de haver essa necessidade, mas já aqui introduzindo, condições genéricas da ação penal devem estar presentes em toda e qualquer ação penal. Condições específicas só em algumas ações penais. E aqui, pessoal, percebam, e aí eu também repito novamente, vocês já devem ter visto isso no processo civil, nós temos as teorias com relação às condições da ação, a teoria eclética e a teoria da seção. A teoria eclética diz que a ausência de condições da ação impede o julgamento de mérito no processo penal. No processo penal e no processo civil, né? Repetindo, a ausência de condição da ação acaba por impedir a análise do mérito pelo juiz. E a teoria da seção diz que o juiz tem que considerar como verdadeiro, ali no juízo de admissibilidade inicial, no juízo de valor que ele faz quando vai analisar a peça acusatória, ele tem que admitir como verdadeiro as assertivas ali consignadas na peça acusatória, seja denúncia ou queixa-crime. E aí, mais à frente, naquele momento ele admite como verdadeiro. Mais à frente, ele aí analisa se vai ter julgamento de mérito ou não. Então, essas são as duas principais teorias, teoria da seção e teoria eclética da ação. E percebam que aqui a gente não pode deixar de falar do novo Código de Processo Civil, que deixou de mencionar o termo, deixou de se referir expressamente ao termo condições da ação. É interessante isso porque o Código de Processo Civil, a gente sabe, ele é utilizado subsidiariamente com relação ao processo penal, quando há aí uma lacuna na lei processual penal, perfeitamente possível, e ele deixou de mencionar expressamente, ao contrário do Código de Processo Civil de 73, o Código Civil de 2015, o Código de Processo Civil, perdão, de 2015, deixou de referir-se expressamente ao termo ação penal, ao termo condição da ação. Estou aqui misturando as bolas, mas ao termo condição da ação. Percebam que ele, no artigo 17, salvo engano, artigo 17, artigo 337, artigo 485 do Código de Processo Civil, ele se refere à necessidade de haver legitimidade e interesse para se propor a ação penal, mas não utiliza o termo condição da ação, ao contrário do Código de 73. Mas, voltando aqui para o nosso código, para a nossa área, o Código de Processo Penal, lá no artigo 395, inciso 2º, ele se refere sim à condição da ação. Inclusive,
impondo ao juiz que rejeite a peça acusatória caso não esteja presente as condições da ação ali no juízo de admissibilidade da ação penal, quando o juiz analisa se recebe ou se rejeita a peça acusatória. Então, pessoal, a nível processual, com relação às condições da ação, há previsão expressa no Código de Processo Penal, artigo 395, inciso 2º, caput, inciso 2º, e o Código de Processo Civil, fazendo aqui o comparativo novamente, deixou de prever a exigência, a expressão, digamos assim, do termo condição da ação para o nascimento e a existência da ação penal, da ação civil, perdão. Mas no nosso código, na nossa área, sim, ainda há essa referência aí, e a gente passa a analisar aí as condições da ação com base aí no artigo 395 e as demais disposições do Código de Processo Penal. O que eu quero trazer aqui já de imediato é uma discussão se há a possibilidade jurídica do pedido, que inclusive o Código de Processo Civil deixou de prever, como eu falei, expressamente o termo condição da ação, mas extinguindo, inclusive, a possibilidade jurídica, que era considerada como condição da ação, possibilidade jurídica, interesse de agir, legitimidade de causa. E já naquela época era bastante criticada essa possibilidade jurídica do pedido, e hoje o fato é que não mais se prevê a possibilidade jurídica do pedido no Código de Processo Civil, volto a repetir. Tessiane, e como é que fica essa situação? Se o pedido não for juridicamente possível, como é que ocorre? Num processo civil, o juiz extingue o processo julgando improcedente o pedido. Ou seja, o juiz analisa o mérito da ação e extingue ela, julgando o pedido improcedente. Hoje, a sistemática com relação à possibilidade jurídica do pedido é exatamente dessa forma. Então, pessoal, agora voltando aqui, processo penal. Condições da ação genéricas devem estar presentes em toda e qualquer ação penal, e condições da ação específicas devem estar presentes em algumas situações, em algumas ações penais. Começando pelas condições genéricas. Quais são elas? Possibilidade jurídica do pedido. No processo penal ainda se aplica. Vou falar aqui rapidamente sobre ela. Interesse de agir. Legitimidade ad causa. Legitimidade para agir também. E justa causa da ação penal. São essas 4 condições da ação que a gente vai mencionar aqui no processo penal. Condições da ação genéricas, vou repetir: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade de agir e justa causa da ação penal. Vou falar sobre elas aqui, não tem dificuldade nenhuma, e a gente segue aí na sequência com condições específicas da ação que devem estar presentes em algumas espécies de ação penal. Pessoal, começando com a possibilidade jurídica do pedido. Em resumo, o pedido ser juridicamente possível, pessoal, nada mais do que haver previsão no ordenamento jurídico do pedido que está sendo apresentado pela parte. No caso aí, Ministério Público, na ação penal pública, ou o ofendido ou querelante na ação penal privada. Então, o pedido tem que ser juridicamente possível. Então, assim, e no caso aqui, repetindo, não se aplica mais ao Código de Processo Civil, ao processo civil em si, né? Mas no processo penal ainda há essa previsão, aqui com base aí em parte da doutrina. Na verdade, eu devo aqui mencionar que há divergência sobre isso, e tem doutrina que entende que não mais se aplica também ao processo penal, porque a teoria geral do processo civil se aplica também ao processo penal. Há essa discussão, mas por enquanto, se a gente for pecar aqui, vamos pecar por excesso e mencionar ainda a existência da possibilidade jurídica do pedido com relação como sendo condição da ação penal no processo penal brasileiro. Então, pessoal, o pedido formulado tem que ter amparo no ordenamento jurídico. É isso que quer dizer essa condição da ação. No processo penal especificamente, o pedido para ser juridicamente possível, ele tem que atender ao princípio da legalidade penal. Está lá no artigo 5º, inciso 34, acumulado com o artigo da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 34, acumulado com o artigo 1º do Código Penal brasileiro.
Ou seja, a conduta imputada ao acusado tem que ser uma conduta criminosa para que o pedido de condenação seja juridicamente possível. Vou repetir. Qual é o pedido na ação penal privada? Pedido de condenação. E o juiz só pode condenar se a conduta for criminosa. Então, juridicamente, o pedido é possível se a conduta praticada pelo acusado for uma conduta criminosa. Em resumo, é isso, de uma forma bem simples, mas muito didática, como diz a maioria. Pedido juridicamente possível no processo penal é aquele que se refere a uma conduta praticada pelo acusado que seja prevista no ordenamento nacional como uma conduta criminosa. Ok? E a legitimidade de agir? Possibilidade jurídica, legitimidade, interesse e justa causa. Repetindo as condições da ação, as condições genéricas. Legitimidade de agir, pessoal, isso aí eu sugiro que anotem aí no caderno de vocês. Isso é muito interessante. Essa frasezinha que eu vou mencionar, lembre-se sempre disso. Legitimidade de agir significa a pertinência subjetiva da ação. Legitimidade para agir significa a pertinência subjetiva para a ação penal. Ação penal ou ação civil, tanto faz. Pertinência subjetiva da ação penal. Ou seja, é uma situação prevista em lei que autoriza determinado sujeito a propor a ação penal, ação judicial, obviamente, e inclusive, obriga a determinada pessoa a ocupar o polo passivo da ação penal. Então, essa pertinência subjetiva é isso, situação que autoriza o ingresso da ação penal pela pessoa ou pelo Ministério Público e, inclusive, também autoriza ou obriga, né, melhor dizendo, o acusado a figurar no polo passivo da ação penal. Acusado ou acusada, pessoa física ou pessoa jurídica também. Falaremos sobre isso também. Então, assim, quem é que tem a legitimidade para figurar no polo ativo da ação penal? Ministério Público ou ofendido ou querelante, né? Ministério Público na ação penal pública, isso uma resposta, a resposta completa é exatamente essa. Ministério Público na ação penal pública, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que lá consagrou inicialmente, de forma implícita, o sistema acusatório, hoje adotado expressamente no Código de Processo Penal com a reforma anticrime, um pacote anticrime, e o querelante ou ofendido na ação penal privada, que inclusive, pessoal, está lá no artigo, salvo engano, artigo 29 do Código de Processo Penal, artigo 38, me perdoe, não estou aqui com a lembrança certa. Mas lembrando o seguinte, a pessoa jurídica também pode figurar como titular da ação penal, porque a pessoa jurídica pode ser, inclusive, vítima de crimes contra a honra. Atentem a isso. Atentem a isso. E quem deve ocupar o polo passivo da ação penal? Isso é uma pergunta um tanto quanto fácil, mas a resposta tem que ser um tanto quanto não, tem que ser completa. O acusado é que deve figurar no polo passivo. Mas quem é o acusado? Pessoa maior de 18 anos. Pessoa menor de 18 não pode figurar no polo passivo de ação penal. O menor responde de acordo às normas do ECA e ele responde à ação socioeducativa e não à ação penal. Tá aí uma coisa que já interfere diretamente na legitimidade. Se um promotor oferecer uma denúncia por um ato infracional, percebam, denúncia não se oferece contra menor. O Ministério Público entra com ação socioeducativa. Então, o promotor se equivocou, ofereceu uma denúncia, o juiz rejeita exatamente por ilegitimidade de parte, porque o menor não tem legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação penal. Ele responde a uma ação socioeducativa que, inclusive, é intentada na vara da infância e juventude e não em vara criminal. Beleza? Eu disse agora há pouco com relação a pessoa jurídica, ela também pode figurar aí como autora, porque pode ser vítima de crimes contra a honra, e como autora da ação penal, e como acusada também. Já eu falo sobre isso. Só para distinguir antes, a previsão lá, distinguir a legitimidade ordinária da extraordinária, que está lá no artigo 18 do Código de Processo Civil. Eu vou pedir, pessoal, a vocês que assim que eu mencionar, eu vou evitar aqui um pouco, tá fazendo aqui a referência à lei, a referência, assim, a demonstração, me perdoe. Hoje a internet aqui está horrível, horrível mesmo.
e eu vou pedir que pelo menos nessa aula vocês busquem se atentar nessa não, em todas, né? Se atentar aos indicativos, aos artigos que eu estou mencionando e façam a leitura deles, a leitura repetida dessas disposições, porque fixa bem melhor. Então, o artigo 18 do Código de Processo Civil diz que, aliás, perdão, artigo 6º, pessoal, artigo 6º, ninguém poderá pleitear em nome próprio o direito alheio. Então, assim, aí a gente já, salvo quando autorizado em lei, aí a gente já distingue a legitimação ordinária da extraordinária. Legitimação ordinária é aquela que a pessoa busca em nome próprio o direito próprio. E a legitimação extraordinária é aquela que a pessoa busca em nome próprio o direito alheio. Isso pode acontecer, até pode, mas de forma excepcional e quando há autorização da lei. Ok? Vou ver mais aqui alguma observação. Dizem também, parte da doutrina afirma que a legitimação na ação penal privada acaba sendo extraordinária, porque o ofendido ingressa em juízo na busca ou na defesa do direito de punir, que é do Estado. Então, parte da doutrina diz isso, que o ofendido acaba sendo um legitimado extraordinário na ação penal privada, o ofendido, o querelante, porque ele busca defender ali direito de punir, que é o direito do Estado. Lembrando sempre, pessoal, o direito de punir é estatal. Aliás, e aqui vou fazer uma pergunta para enriquecer aqui um pouco o debate. O direito de punir é absoluto? É um direito de punir do Estado exclusivo? Somente o Estado exclusivamente pode punir? Essa pergunta é bem interessante. A resposta, de qualquer forma, é um pouco indutiva. A gente logo vem à mente o sim, né? Claro que o direito de punir é exclusivo do Estado. Claro, entre aspas. É absoluto? Não, não é. É muito temerário a gente afirmar isso no direito, na nossa área, que tal aspecto, tal conceito é absoluto. Exatamente porque, com relação ao direito de punir, que a gente está falando aqui, é estatal? É. Mas o artigo 57 do Estatuto do Índio permite que, 57 ou 51, não sei exatamente agora, permite que o cacique, que é o chefe da tribo, possa aplicar punição ao seu subordinado. Então, isso é bem interessante, pessoal. Um eventual concurso, uma eventual prova, se houver essa questão, se o direito de punir é exclusivo do Estado, a melhor resposta é aquela que diz que, via de regra, mas há uma exceção prevista no Estatuto do Índio em que se permite o cacique a aplicação de penas ao seu subordinado. Penas que não sejam cruéis, pena de morte, as penas que estão proibidas pela Constituição Federal. Mas passem um olho lá no Estatuto do Índio e vocês vão ver que o cacique tem autoridade sim para, inclusive, por exemplo, aplicar pena de prisão ao seu subordinado e determinar que ele fique preso lá por determinado tempo de acordo com a sua tradição lá, de acordo com a sua cultura indígena. Então, assim, só para esse detalhe e a gente enriquecer um pouco a aula e dizer que não é tão assim absoluto o direito de punir do Estado. Ok? Pessoal, aqui nós temos ainda também, a nível de legitimação extraordinária, a possibilidade do Ministério Público ingressar com ação penal, ação civil ex delito, que será o nosso último tema, a nossa última aula. Ação civil ex delito, ação de execução civil ex delito, que são as ações ajuizadas para reparação do dano causado pela conduta criminosa. Vamos mencionar também a questão da recepção ou não do artigo 68 do Código de Processo Penal. Aí nós temos que fazer a leitura aqui em conjunto, porque é muito interessante, sobre a recepção, sobre sua inconstitucionalidade progressiva. Tudo isso a gente vai falar mais à frente. Eu vou deixar para quando estudarmos a ação civil ex delito, para o tema ficar mais, digamos assim, mais apropriado àquele momento. Ok? Pessoal, além disso, nós temos no processo penal, aliás, eu quero só que vocês não confundam legitimação extraordinária com sucessão processual. Ou até mesmo que legitimação seria, digamos assim, uma substituição processual, como acontece no Ministério Público. O Ministério Público ingressa com ação penal, ação civil ex delito por conta do dano causado pelo crime. Em algumas situações, é permitido que o Ministério Público, em algumas situações e em algumas comarcas, é permitido que o Ministério Público ingresse com ação civil ex delito. E aí é uma hipótese de substituição processual.
quando a vítima do crime for uma pessoa pobre. Isso aí se trata de substituição processual. E eu quero que vocês não confundam substituição, como esse caso, com a sucessão processual. Exatamente porque a sucessão processual ocorre quando a vítima vem a falecer. Lá no artigo 31, inclusive, 31 do Código de Processo Penal, está dito isso. Vamos tentar ver ele aqui, para ficar um pouco mais concreta aqui a nossa afirmação com relação à sucessão processual. Artigo 31 do Código de Processo Penal. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir, na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É aquela formulazinha que a gente fala CAD. Mas, obviamente, eu acrescento aqui mais um C, que é o C de companheiro, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, a fórmula hoje é CCAD. E essa hipótese aqui trata de sucessão processual, e aí eu repito, que é diferente de substituição processual, que acontece com relação, por exemplo, ao Ministério Público, que atua na defesa do interesse da vítima pobre do crime, em comarcas que não há atuação da Defensoria e em algumas situações específicas, que a gente vai voltar a falar um pouco mais lá na frente. Ok, pessoal? Então, sucessão, para finalizar, sucessão processual ocorre quando a vítima do crime falece e aí o seu representante, ali previsto no artigo 31 do Código de Processo Penal, pode ingressar com a queixa-crime ou prosseguir com o direito de ação, no caso, quando o processo penal já foi ajuizado. Então, pessoal, além disso, Eugênio Patelli, que é uma doutrina aí maravilhosa também, ele fala da legitimação alternativa. E aí ele remete à hipótese da súmula 714 do Supremo Tribunal Federal e da ação penal privada subsidiária da pública. Vou explicar essas duas situações. Legitimação ativa, eu falei alternativa, não é. É legitimação ativa concorrente. Perdão, retificando aqui, pessoal. Legitimação ativa concorrente. Quer dizer isso? Há duas situações que permitem o seguinte. A súmula 714 do Supremo Tribunal Federal diz que, com relação aos crimes contra a honra praticados contra funcionário público no exercício da sua função, ele, funcionário público, pode entrar com uma queixa-crime, dando início à ação penal privada, ou ele pode representar para que o Ministério Público ingresse com ação penal pública. No caso aí, pessoal, a representação acaba sendo uma condição específica da ação que a gente vai tratar provavelmente na próxima aula. Se não, ele próprio ingressa com a queixa-crime. Então, há duas alternativas com relação a crimes contra a honra praticados contra servidor público no exercício da sua função. Ou ele ingressa com uma queixa-crime, ou representa e o Ministério Público entra com ação penal pública. E uma outra situação é a ação penal privada subsidiária da pública, quando o crime é de ação penal pública e o Ministério Público se mantém inerte. A partir do momento que esgota o prazo para o oferecimento da denúncia, a gente já viu isso, passa a existir aí um prazo, o direito, mas o exercício desse direito dentro de um certo prazo, o prazo é de 6 meses, a gente já falou sobre isso também, mas vou voltar a falar mais à frente, do ofendido exercer o direito de queixa. Então, percebam, qualquer crime de ação penal pública, havendo a inércia do Ministério Público em oferecer a denúncia, permite-se, após o esgotamento do prazo para se oferecer a peça acusatória, permite que o ofendido ingresse com ação penal privada subsidiária da pública. Então, aí há uma alternativa. Por um lapso de tempo, um certo lapso de tempo, pode haver o ingresso de ação penal privada subsidiária da pública ou o manejo da própria ação pública via denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, isso aí se diz legitimação alternativa, ou uma ou outra. Sendo exercida uma, obviamente, exclui a possibilidade do exercício da outra. Entendeu, pessoal? Isso pode aqui gerar alguma dúvida. Como a gente não está aqui interagindo em tempo real, eu aí vou pedir vênias a vocês, mas fico à disposição para esclarecimento, ou no grupo, ou eventualmente num bate-papo aí, que a gente interaja por tempo, em tempo real. Há uma crítica, na verdade, a essa súmula 714,
e essa crítica, sim, aí agora sim eu volto a falar de Eugênio Pacelli, essa crítica, ela é no sentido de que, na verdade, não se trata de uma legitimação concorrente, e sim de uma legitimação alternativa. A crítica quem faz, a súmula 714, quem faz a crítica é Eugênio Pacelli, repito, um excelente doutrinador, e ele diz que, na verdade, não se trata de legitimação concorrente, e sim de legitimação alternativa, porque ou se exerce o direito de queixa, por meio do ofendido, no caso do servidor público, ou se representa para o Ministério Público ingressar com ação penal pública. Ou uma ou outra. Então, aí não é concorrência, e sim alternatividade. Mas a gente traz isso para o debate, para enriquecer, é coisa, digamos assim, que não é lá essa grandeza toda. E para fecharmos aqui, pessoal, percebam que com relação à sucessão processual, há uma concorrência. Eu esqueci de mencionar, e está me ocorrendo aqui agora, o artigo 31 prevê que, no caso de morte do ofendido, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, o irmão, companheiro não está lá expresso, mas a gente inclui, obviamente, pode continuar com o direito de ação, pode continuar com o processo. Isso aí há uma legitimação concorrente entre o cônjuge, ascendente, companheiro, descendente ou irmão. E prevalece, no caso aqui, a vontade de quem quer prosseguir com a ação penal. A pessoa é casada, ingressa com a ação penal privada e falece no curso da ação. A esposa tem direito de continuar, ou o ascendente, o descendente, o irmão. Mas se, por exemplo, a esposa não tem o direito, ou o desejo, perdão, direito ela tem, mas não tem o desejo de continuar com a ação penal. Mas o ascendente, o pai da pessoa, sim, vai prevalecer a vontade de quem tem o direito de prosseguir na ação penal. Prevalece a vontade de quem quer ver o processo chegar ao seu fim. Ok? Então, isso também é uma legitimação concorrente. E essa concorrência prevalecendo, como eu falei agora há pouco, a vontade de quem quer prosseguir na ação penal. Beleza, pessoal? Então, dito isso, eu volto ao que eu falei agora há pouco com relação à legitimação da pessoa jurídica. E aí, perguntando, a pessoa jurídica pode figurar na ação penal como ré? E a resposta é sim, né? Até porque eu já falei. Tanto a autora, porque ela pode ser vítima de ação de crimes contra a honra, e ré também com relação aos crimes ambientais. E o que eu quero chamar a atenção a vocês, porque isso já não é mais novidade, a pessoa jurídica ser ré no processo penal, é com relação à teoria da dupla imputação. E aí eu queria que vocês anotassem no caderno de vocês, porque isso é importante. Houve mudança de entendimento e isso é bom ser fixado, porque realmente isso costuma ser cobrado em concurso. Teoria da dupla imputação, pessoal, em resumo, dizia o seguinte: só haveria a possibilidade de se punir penalmente a pessoa jurídica se houver punição da pessoa física. Pessoa física responsável pela pessoa jurídica. No caso, os diretores, os administradores. Então, havia o entendimento de que, tanto no STJ quanto no STF, de que só se punia penalmente a pessoa jurídica se punisse a pessoa física responsável pela pessoa jurídica. Essa teoria, chamada teoria da dupla imputação, teoria, repito, da dupla imputação, ela foi abandonada pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não mais se exige. Portanto, a pessoa jurídica hoje pode ser punida somente ela, independentemente da punição penal da pessoa física ou não, responsável pela pessoa jurídica. Então, repetindo, teoria da dupla imputação quer dizer o quê? Para se punir a pessoa jurídica, tem que haver a punição também da pessoa física. Não mais se exige, ela foi abandonada. Hoje, a pessoa jurídica pode ser punida sem que haja qualquer punição à pessoa física responsável pela administração da pessoa jurídica. Lógico que pode acontecer a punição das duas pessoas, a jurídica e a física. Mas, se for o caso, a depender das circunstâncias, a jurisprudência passou a seguir esse caminho e é possível hoje plenamente haver a punição somente da pessoa jurídica. Ok? Avançando aqui, mais uma condição da ação, agora interesse de agir. E interesse de agir, sempre que vocês ouvirem falar nela, aliás, com certeza já ouviram no processo civil, ela se resume a 3 palavrinhas, 3 conceitos que a gente vai falar sobre eles. Um trinômio, digamos assim, denominado necessidade, adequação e utilidade. Pessoal, lembrem sempre dessas 3 palavras, desses 3 termos,
com relação à condição da ação, interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade. Necessidade, adequação e utilidade. Vamos falar sobre cada um deles. A necessidade. No processo penal, pessoal, ela é totalmente presumida, porque não há aplicação de pena sem processo. Então, no processo penal, a necessidade do processo, de haver o processo, é presumida, porque não há aplicação de pena sem processo. Salvo, obviamente, e aqui a gente, como toda regra tem exceção, salvo nas hipóteses de transação penal. Mas percebo, na transação penal há um acordo e não uma aplicação de pena. Então, assim, repetindo, necessidade ela é presumida porque há necessidade do processo. Tem que haver processo para que haja aplicação de pena, salvo nas hipóteses de transação penal. E adequação? O que é que vem a ser adequação com relação à condição de interesse de agir? Pessoal, aqui é uma explicação um pouco mais técnica e importante também, não menos importante, porque a adequação também não se discute muito no processo. A adequação da ação, aquele caso concreto, não se discute muito no processo penal, porque o acusado, diferentemente do processo civil, no processo penal, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua classificação. Exemplificando aqui, vocês vão ver isso com mais detalhes. Em processo penal 3, se o promotor narra da denúncia que o fato praticado, na narração fática, consta lá o crime de roubo, e lá embaixo ele classifica esse crime como furto. Perceba, o furto é mais simples do que roubo, e a pena é bem menor. Mas como foi narrado o crime de roubo, o juiz pode plenamente condenar o acusado nas penas do crime de roubo, que é maior. Está sendo por que isso? Porque, repetindo, o acusado no processo penal se defende dos fatos narrados na denúncia e não da classificação atribuída ao crime. A classificação pouco importa nessa análise aí. Pouco importa, entre aspas. Há uma certa discussão sobre isso, mas compreendam que no processo penal o acusado se defende. A ampla defesa e o contraditório é exercido com base na narração fática que é descrita na denúncia e não na classificação do crime que o promotor faz lá embaixo ao final, ok? Então, essa adequação aí, ela não tem muita discussão no processo penal exatamente por esse aspecto. E a utilidade? Quando é que o procedimento é útil? Verifique-se a utilidade, pessoal, quando quando a eficácia da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse, quando há eficácia, melhor dizendo, da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse do autor da ação, ou do interesse da ação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para aclarar bem melhor. A eficácia de um processo com relação ao crime que já esteja prescrito? Obviamente que não. Mas aí eu vou mais além, vou aprofundar. Um processo penal tem utilidade se o crime está muito, mas muito próximo de prescrever. Esses crimes pequenos, de pena pequena, que prescrevem digamos assim, com uma frequência razoável, exatamente porque a demanda é muito grande, exatamente porque, às vezes, a comarca é interior longínquo, não tem juiz, não tem promotor, o substituto vai lá uma vez a cada 2 meses, por exemplo, e aí determinados crimes, que são crimes de menor gravidade, estão fadados à prescrição. Então, aí se diz o seguinte: esse processo instaurado para julgar esse crime, essa conduta, tem utilidade? Aí é que entra, pessoal, o aspecto da conhecida prescrição virtual. O que vem a ser prescrição virtual? É aquela prescrição que muito provavelmente vai ser atingida com relação a determinados crimes por conta de determinadas circunstâncias. O crime é de pena pequena, na comarca não tem juiz, não tem promotor, o processo fica meio que esquecido lá e provavelmente, muito provavelmente, vai se atingir a prescrição. Então aí diz que não há interesse de agir nesse aspecto, porque o processo vai nascer e mesmo assim vai se atingir a prescrição do crime. Pessoal, tem doutrina que concorda, e eu diria até doutrina majoritária, com a aplicação da prescrição virtual, sustentando que não há interesse de agir por conta de que haverá consumação do crime. E aí movimenta-se
de uma forma desnecessária a máquina estatal, a máquina judiciária, mas o fato é que eu estou me referindo aqui à doutrina, mas a jurisprudência, eu vou até me aproximar aqui, a jurisprudência, pessoal, não admite de forma alguma a aplicação da prescrição virtual. Isso é importante. Anotem no caderno de vocês. Inclusive está na súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou até fazer questão de ler o teor da súmula, que diz aqui: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. E aí, ratificando o entendimento de que nem o Superior Tribunal de Justiça e nem o Supremo Tribunal Federal admitem a aplicação da prescrição virtual, na vertente de que se o crime é muito provável de ser prescrito, não há interesse de agir porque não há utilidade do processo naquele caso concreto. Doutrina majoritária, entende que sim. Tecendo na prática, como é que acontece? Depende muito, pessoal. Se o promotor entende que deve aplicar a prescrição virtual, ele simplesmente pede para o juiz arquivar, por exemplo. Se não oferecer a denúncia, ele deixa de oferecer e pede para arquivar o inquérito policial. Se o processo está em curso, a depender da circunstância do caso concreto, ele pede para ser extinto sem julgamento de mérito, com base na ausência de interesse de agir. Se o juiz concordar, vai pelo entendimento do MP. Se não, aí ele decide diferente. No mundo concreto, no mundo prático, é exatamente isso. Se o juiz entender que deve ser aplicada a prescrição penal, prescrição virtual, e o promotor não, aí vai prevalecer que, percebam a sistemática, deve ser conduzido o processo, deve ser conduzida a ação penal, porque se o juiz extinguir com base na prescrição virtual e o promotor recorrer, o tribunal vai acatar porque não é admitido na jurisprudência. Mas pode acontecer na prática? Pode. É na jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais também, mas acontece de haver divergência. Essa jurisprudência é majoritária, amplamente majoritária. Mas acontece de o juiz entender e aplicar. Paciência, transitou em julgado, já era, vai favorecer o acusado e não vai poder mais se ingressar com ação penal. Então, fechamos aí interesse de agir. Lembrando, mais uma vez, necessidade, utilidade e adequação, esses três termos referentes à condição da ação de interesse de agir. Por fim, pessoal, a nível de condições genéricas da ação penal, nós temos a justa causa, que nada mais é do lastro probatório mínimo para se nascer a ação penal. Vou repetir. Justa causa da ação penal, que é exigida lá no artigo 395 do Código de Processo Penal, 395, caput, salvo engano, inciso 4º, como condição da ação, justa causa significa o lastro probatório mínimo para o oferecimento da ação penal, da denúncia ou da queixa-crime, e lastro probatório mínimo significa indícios de autoria e prova da materialidade. Tassiano, mas nem todo crime deixa vestígio. Nem todo crime tem que provar sua materialidade. Beleza, é isso mesmo. Crimes que devem ser provados a materialidade são crimes que deixam vestígios, são chamados crimes intranseuntes, e tem que haver a comprovação da sua materialidade mediante um exame de corpo de delito. Agora, também nós temos exceções aí, porque, melhor dizendo, a prova da materialidade nos crimes que deixam vestígios se dá com a confecção do exame de corpo de delito. Mas temos algumas exceções, por exemplo, o boletim médico, um simples boletim médico para os crimes de menor potencial ofensivo já serve como prova da materialidade. Ou seja, um boletim médico no Juizado Especial Criminal, um boletim médico com relação à Lei Maria da Penha, está lá expresso, também serve como comprovação da materialidade delitiva no crime de lesão corporal. Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, atestando que ali é uma substância ilícita, também serve para atestar a materialidade do crime de droga, tráfico ilícito de drogas, por exemplo. Então, pessoal, em resumo, justa causa significa lastro probatório mínimo. Lastro probatório mínimo quer dizer indício de autoria e prova da materialidade. Prova da materialidade em crimes que deixam vestígios. Os vestígios são provados por meio de um exame de corpo de delito, salvo algumas exceções que a gente acabou de mencionar. E aqui aproveito para me referir à súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, uma observaçãozinha aí que eu vou ler aqui, gostaria que vocês anotassem, porque é importante. Nos seguintes termos, o STF entende que a ausência de lançamento definitivo
configura ausência de justa causa, ausência de lançamento definitivo, configura ausência de justa causa por não tipificar crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1º a 4º da Lei 8.137. Vou repetir, pessoal. A ausência de lançamento definitivo configura ausência de justa causa com relação aos crimes previstos no crime material, crimes materiais previstos no artigo 1º, incisos 1º a 4º da Lei 8.137 de 1990. Então, e se não houvesse lançamento definitivo, não há justa causa, por consequência, o juiz deve rejeitar a peça acusatória. Eu me lembro muito bem que, recentemente, no ano 2019, o jogador Neymar foi denunciado, salvo engano, ele e o pai dele, por crime tributário lá na cidade de Santos, de onde ele é originário. E o juiz rejeitou a denúncia exatamente com esse fundamento, porque não havia o lançamento definitivo. Havia um processo administrativo tributário apurando o ilícito tributário, que poderia configurar crime, mas não havia ainda o lançamento definitivo. O procurador da República aí se precipitou, ofereceu denúncia, e o juiz simplesmente a rejeitou porque não havia lançamento definitivo. Se não havia lançamento definitivo, não havia justa causa, e a ausência de justa causa significa ausência de condição da ação, implica, sim, em rejeição da peça acusatória. Ok? Pessoal, ainda temos a justa causa duplicada. Isso também é importante, prestem bem atenção, é interessante e é matéria, inclusive, que gosta de ser cobrada em concurso. Percebam, justa causa, quer dizer, como eu falei agora há pouco, a prova da materialidade e indício de autoria. E justa causa duplicada quer dizer o quê? A mesma coisa, prova da materialidade e indício de autoria com relação aos crimes de lavagem de capitais. A justa causa duplicada, pessoal, se refere aos crimes de lavagem de capitais, previsto na Lei 9.613 de 1998, e ela quer dizer o seguinte: com relação a tais crimes, se exige a comprovação da materialidade e indício de autoria do crime antecedente e do crime de lavagem de capitais. Vou tentar ser claro aqui com vocês. Percebam, por exemplo, há um assalto a uma agência bancária, roubo, e os assaltantes fogem dali com o dinheiro que estava na agência bancária e, posteriormente, para lavar esse dinheiro, para tentar driblar a investigação, um deles compra um imóvel. Isso é lavagem de capitais. Está na lei de crimes de lavagem de capitais, lei 9.613, e essa conduta de compra acaba sendo também um crime. Então, a acusação, o promotor de justiça ou o procurador da República, depender do caso, tem que provar a justa causa do crime antecedente, no caso aqui do roubo, e a justa causa do crime de lavagem de capitais. Então, justa causa duplicada, porque há a obrigação da acusação provar a justa causa com relação ao crime antecedente e com relação ao crime de lavagem de capitais. Estou sendo bem repetitivo para fixar melhor, me perdoe aqui a redundância, mas com a melhor das intenções para que haja uma fixação melhor por parte de vocês, até porque também não há dificuldade nenhuma. Então, pessoal, essas são as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade de causa e justa causa da ação penal. Só lembrando aqui que há também a justa causa duplicada com relação aos crimes de lavagem de capitais. A doutrina que especifica algumas condições da ação à luz de uma teoria específica do direito processual penal. Umas condições que se referem exclusivamente ao direito processual penal. Por exemplo, são 4 essas condições da ação. Eu vou mencionar aqui, com relação a essa doutrina, começando pela prática de um fato aparentemente criminoso. O que é que essa doutrina diz? Ela identifica algumas condições à luz do direito processual penal, como disse, e diz que, primeira delas, o fato tem que ser aparentemente criminoso, tem que ser típico, ilícito e culpável, na visão dessa doutrina. Então, primeira condição aí, à luz da teoria do direito processual penal, é de que o fato tem que ser aparentemente criminoso, fato típico, ilícito e culpável. E, além disso, tem que haver punibilidade concreta. Por exemplo, com relação aos crimes tributários, a punibilidade só é concreta se houver o lançamento definitivo, como a gente acabou de falar. Se ainda não houve esse lançamento definitivo,
não há punibilidade concreta. E aí, por consequência, o juiz vai rejeitar a peça acusatória. Além dessas duas, punibilidade concreta e o fato ser aparentemente criminoso, aponta essa doutrina aí, a legitimidade para agir e justa causa que a gente acabou de ver. Então, pessoal, repetindo aqui, a doutrina que sustenta aí condições de ação à luz de uma teoria geral do processo penal. São essas 4 condições do fato ser aparentemente criminoso, tem que haver a punibilidade concreta, como eu mencionei agora, interesse de agir, perdão, legitimidade de agir, para agir, e justa causa da ação. Ok? Então, são essas aí condições à luz de uma teoria geral do direito processual penal. E aí a gente ingressa em condições específicas da ação. Eu vou já dar uma pausa aqui. A gente volta exatamente nesse ponto, tratando-se das condições específicas da ação penal, para que a aula não fique muito extensa e muito enfadonha. Provavelmente eu gravo essa aula já amanhã mesmo, pessoal, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E aí iniciamos com as condições específicas da ação penal. Ok? Um abraço a todos.